Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Mateus 27. Versos 38 a 44. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O segundo texto está em Lucas 23. Lucas 23, versos 32 a 43. Lucas 23, a partir do verso 32. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema quase perdido, porém completamente salvo. Quase perdido, porém completamente salvo. Era sexta-feira, era quinta-feira à noite, e Jesus chorava e sangrava no Getsemane. Ali ele travou a mais titânica batalha da humanidade. Ali ele foi preso, e naquela fatídica noite ele foi levado ao sinédrio judaico. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo e costuraram 2 pesadas acusações contra ele: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta de manhã levaram Jesus ao pretório romano, e Pilatos logo percebeu que a razão que os sumos sacerdotes, escribas e anciãos do povo apresentavam
não tinham fundamento, mas por inveja o traziam a ele. E Pilatos tentou se livrar daquela constrangedora situação de juiz, de julgador. Enviou primeiramente para Herodes, depois mandou açoitá-lo, depois propôs livrá-lo, ou então soltar um criminoso perigoso chamado Barrabás. Enfim, ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Agora está o Filho de Deus pregado naquela cruz. E no Gólgota tem 3 cruzes. Primeira, a cruz do centro, porque entendiam que Jesus era o maior de todos os criminosos, aquele que cometera 2 pecados gravíssimos, intoleráveis: blasfêmia contra Deus, se fazendo filho de Deus, se colocando como um rei dos judeus. Também no centro, porque Jesus está ali como um divisor de águas na história da humanidade, não apenas dividindo a história, mas dividindo os homens, porque ao seu lado direito há um ladrão, um malfeitor, do lado esquerdo também um malfeitor, um ladrão. Esse aqui se arrepende na última hora e é salvo, este aqui endurece o seu coração e é condenado. Só há 2 grupos na humanidade, não os ricos e os pobres, não os capitalistas e socialistas. Só há 2 grupos na história, os que são salvos e os que se perdem. E aqui está este retrato da humanidade no Gólgota. Mas na cruz da esquerda está um ladrão que perece. E por que perece? Primeiro, porque foi rebelde até o último instante da sua vida. Segundo, ele perece porque ele rejeitou a Cristo, mesmo diante de ser exortado por aquele que estava na mesma desdita que ele. Terceiro, ele perece porque ele não reconhece Cristo como seu Salvador pessoal. Quarto, ele perece porque, embora ele estivesse perto de Cristo e até mesmo falado com Cristo, ele quis que a sua vontade, não a vontade de Cristo, fosse feita. Quinto, ele perece porque quis ser salvo da sua própria maneira e não através da morte de Cristo. Mas tem um outro do lado direito de Jesus, também é um ladrão, também é um malfeitor, também viveu o mesmo estilo de vida, ao arrepio da lei, também recebeu a mesma sentença de morte, também estava exposto às mesmas circunstâncias. Inicialmente também ele insultou a Cristo, mas na 1/10 hora, na última volta do ponteiro, no ocaso da vida, quase perdido, ele se arrependeu e foi totalmente salvo. Esse ladrão que foi salvo é um símbolo de todos aqueles que se arrependem e recebem a graça de Deus. E aqui eu gostaria de, hoje então, olhar a vida deste homem que estava quase perdido, quase irremediavelmente perdido, mas foi totalmente salvo. Eu chamo a sua atenção para as lições que quero apresentar à luz do texto lido. Primeiro, este homem viveu à margem da lei. Vejam vocês comigo o que está lá em Mateus 27:38. E lá está escrito o seguinte, Mateus 27:38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E aqui no texto de Lucas 23, verso 32,
Está escrito: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. E somos informados que esses homens, então, ambos eram malfeitores, conforme o verso 33. Eu chamo a atenção para um ponto importante. Quando diz que aquele era um ladrão, em Mateus 27, 38, é importante entender a palavra ladrão aqui. Na língua grega havia 2 palavras para ladrão. Havia a palavra kleptes, de onde veio a nossa palavra portuguesa? Kleptomania. O kleptes ou kleptomaníaco é aquela pessoa que surrupia os bens do outro de maneira sorrateira. É o batedor de carteiras. É o que toma o que você tem sem você perceber. Essa palavra foi usada para Judas Iscariotes, que assaltava a bolsa, onde eram depositadas as ofertas, sem ninguém ficar sabendo, sem ninguém perceber. Mas a palavra outra que aparece para ladrão, no grego, é a palavra lestes. E esta palavra foi a palavra usada para Barrabás. Era aquele homem que rouba a mão armada. É o assaltante que enfrenta você cara a cara, de arma em punho, para tomar o que você tem à força. E se preciso for, para tirar a sua própria vida, para tirar a sua vida. A palavra que a Bíblia emprega para este ladrão é a palavra lestes. Ele não é apenas um batedor de carteira, ele era uma pessoa que não respeitava nem sequer a propriedade alheia, nem mesmo a vida alheia. Ele era um assaltante, ele era um monstro social, ele era um câncer maligno da sociedade. Alguém que só trouxe alívio à sociedade quando recebeu a pena de morte. Segundo lugar, este homem, conforme o verso 32 do texto lido de Lucas, ele era um malfeitor. Eram também levados outros 2 que eram malfeitores. Vejam vocês que este homem não era errado apenas no seu caráter. Ele era também um homem errado quanto às suas obras, por aquilo que ele fazia. Os frutos da vida dele eram frutos amargos. Este homem era um instrumento do malfeitor, ele era um agente do mal. Onde ele chegava, o ambiente se transtornava. E aqui, irmãos, há um ponto que se merece destaque. Talvez você possa dizer, bom, mas há poucas pessoas que têm o caráter tão deformado, que têm a vida tão destroçada pelas mazelas morais. Isso me faz lembrar, certa feita, pastor Arival, de uma experiência de Dwight Lyman Moody, o evangelista e avivalista americano. Quando ele estava indo para uma cruzada evangelística, acompanhado de um diácono, o diácono olhou e viu um homem bêbado, caído na sarjeta, mergulhado no seu vômito, e muito constrangido com aquela cena, disse, olha, Moody, a que ponto um ser humano pode chegar? E Moody respondeu, ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Você e eu temos todo o potencial do pecado dentro de nós. O DNA do pecado está em nós. E este homem é um retrato de quem somos, que não conseguimos obedecer à lei de Deus, porque pecado é transgredir a lei de Deus, e a lei de Deus requer de nós perfeição completa e total. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque nenhum de nós, por mais virtuoso que você possa parecer, ou por mais benemérito que possa você parecer, você é um pecador como eu sou um pecador. Todos nós o somos. Mas notem vocês, que este era o quadro, este era o retrato deste homem que vivia à margem da lei. Mas há um segundo ponto que eu gostaria de destacar deste homem. Ele estava enganado quanto a Cristo. Vejam vocês que no verso 44 de Mateus 27, ele falou impropérios a Jesus e falou impropérios contra Jesus. Ele falou contra e falou a Jesus. Se você
atentamente percebeu o texto lido, ele acompanha os escribas, ele acompanha o povo, ele acompanha os soldados nesses impropérios. Na verdade, ele era um deles, como um deles. Esses impropérios revelam quão equivocado esse homem estava inicialmente em relação a Cristo. Então vamos ver que impropérios foram esses. Primeiro, Mateus 27:40, ele disse: salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. Vamos entender isso aqui. Se Jesus salvasse a si mesmo, obviamente, ele não poderia salvar a nós. Porque, na verdade, ele veio não para salvar-se. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio não para se livrar dos perigos e riscos. Ele veio para voluntariamente se oferecer como nosso Redentor, como nosso substituto. Nós somos libertos da morte eterna por sua morte na cruz. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a vida. Foi pelo sangue dele vertido na cruz que ele nos redimiu. Portanto, este homem está errado, não só quanto ao seu caráter, mas ele está errado também porque não compreendeu corretamente a verdade. Ele estava errado quanto à sua teologia. Seu conceito de Jesus estava errado. No início ele queria uma salvação sem a morte expiatória de Cristo. Nós diríamos hoje que ele era um humanista. Mas em segundo lugar, qual foi a outra blasfêmia? Mateus 27:42, ele disse: desça da cruz e creremos nele. Ele estava enganado a respeito de Cristo de duas maneiras. Primeiro, Jesus jamais buscou agradar a homens para que esses crescem nele. Jesus jamais fez um milagre: se você fizer este milagre, eu creio em ti. Ele nunca fez isso, ele nunca negociou princípios e valores. Jesus não atendeu o diabo quando mandou pular do pináculo do templo, e Jesus não atenderia a esses pecadores descendo da cruz, mostrando que ele tem poder para que as pessoas crescem nele. O que ele falou, o que ele era, seus ensinos, seus milagres, deram testemunho dele mesmo. Mas em segundo lugar, eles pensavam que a fé era algo natural. Se Jesus descer da cruz, nós vamos crer. Se acontecer um milagre, nós vamos crer. Tolice, tolice. A fé não é uma coisa natural que você tem no seu coração. A fé é um dom de Deus. É Deus quem dá a fé salvadora. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. A fé não está no seu controle. A fé é uma dádiva de Deus a você. Portanto, este homem está equivocado das duas maneiras. Terceiro lugar, Mateus 27:42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Notem vocês que eles estão certos. Eles só não estão entendendo a natureza do que está acontecendo. Jesus salvou os outros? Salvou mesmo. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus perdoou, Jesus redimiu, Jesus transformou, Jesus fez tudo novo na vida das pessoas. É verdade, ele salvou os outros. A si mesmo não pode salvar, verdade também. Jesus não podia salvar-se e salvar-nos. Ele não podia fugir das penalidades daquela cruz e ao mesmo tempo ser o nosso Redentor. Diz a Escritura que quando ele foi para a cruz, ele foi carregando no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós, que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Então, na verdade, ele salvou os outros, mas ele não podia salvar-se, porque foi no fato de entregar sua vida por nós, que ele então nos deu a vida eterna, que ele nos redimiu. A cruz, meus amados irmãos, estava incrustada no coração de Deus desde a eternidade. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
Portanto, amados, a cruz não foi um acidente, a cruz foi uma agenda eterna de Deus. Na verdade, Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio prendeu, porque Pilatos o condenou, porque os soldados o pregaram naquela cruz. Ele foi para aquela cruz porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi para aquela cruz porque voluntariamente ele se entregou para ser o seu Redentor, o seu Salvador. Mas ainda, quarto lugar, Mateus 27:43, confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato Deus lhe quer bem. Vejam vocês que até então, esse ladrão, juntamente com o outro, imaginava que Jesus era um embusteiro, e estava pregado naquela cruz, ao querer se fazer filho de Deus. Segundo, ele achou que Deus não queria bem a Jesus, por isso, ele estava ali, dependurado naquele madeiro. Mas na verdade, Jesus confiou em Deus, e Deus lhe queria bem. Mesmo na cruz, ele era o amado do Pai, entregue pelo Pai, para ser o nosso Redentor. Mas agora vem a terceira verdade desse texto que eu quero destacar. Este homem, este ladrão, este malfeitor, agora tem seus olhos abertos e tem o seu coração tocado pela graça de Deus. Lucas 23:40-42. A pergunta que você pode fazer é esta: quando o coração desse homem mudou? O que aconteceu? Que fato aconteceu? E a Bíblia não traz para nós os detalhes da transição, da blasfêmia à fé, dos insultos ao quebrantamento, da rejeição à aceitação. Mas quando você lê o completo desse relato, você nota que Jesus, no topo daquela cruz, pronuncia 7 palavras. E qual foi a primeira delas? A primeira delas foi uma palavra de perdão. Quando Jesus, sendo espancado, esbordoado, cuspido, vilipendiado, torturado, abra sua boca, não para falar impropérios ou para invocar maldição sobre as pessoas, mas quando Jesus abre a boca e ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E certamente isso mexeu com a vida desse homem. Jesus estava humanamente sofrendo como eles: cãibras, dores, sede, os músculos estirados, a febre latejando no corpo. E Jesus pede que o Pai perdoe, e muito mais, sai em defesa daqueles que o torturaram, atenuando-lhes a culpa. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso mexeu certamente com este homem, isso mudou o entendimento dele, isso abriu os olhos da alma dele, isso quebrou a dureza no coração dele, isso abriu uma nova visão espiritual para a vida dele, naquele momento final da vida. E ele, que começou falando em impropérios a Jesus e contra Jesus, termina quebrantado e arrependido. Na verdade, se converteu na última hora, quase perdido, porém totalmente salvo. E eu quero destacar aqui os sinais desta conversão. Olha comigo, por favor, Lucas 23:40. Ele temeu a Deus. Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Veja você que este homem agora, não apenas ele teme a Deus, ele logo ao se converter, ele se transforma num evangelista. Ele não apenas teme a Deus, mas ele repreende o outro por não temer a Deus.
E não apenas agora compreende quem é Deus e quem é Jesus, mas ele está preocupado com a situação do outro que está na mesma condição dele, mas com o coração ainda endurecido. Meus irmãos, enquanto o homem não temer a Deus, não há esperança para ele. Enquanto o coração do homem não compreender que ele merece o juízo de Deus, que ele merece a condenação eterna, que os seus pecados são terríveis e maligníssimos, enquanto ele não compreender que só pela graça ele pode ser salvo, enquanto ele não compreender que terá que prestar contas diante do reto e justo juiz, e não se quebrantar e não se humilhar perante a face do eterno e justo Deus, não há esperança para a sua alma. A primeira coisa que ele faz é temer a Deus. Segundo lugar, olha o verso 40 ainda, e 41. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos um castigo que os nossos atos merecem. Então note que ele reconheceu o quê? Seu pecado. Amados irmãos, aqui está um ponto da mais alta importância para a salvação. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nenhuma pessoa tem condições de arrepender-se dos seus pecados por si mesmo. Mas você pode saber se uma pessoa é salva ou não, por aquilo que ela olha e vê e considera o que é pecado. Uma pessoa não convertida ainda, ela não se acha pecadora. Ela acha que está tudo bem com ela. Ela não está constrangida por ter pecado contra Deus, ela não tem vergonha do pecado, ela não sente nojo do pecado, ela não tem qualquer intenção de abandonar o pecado. Viver no pecado para ela é como um peixe viver na água. Viver no pecado para ela é como alguém terrestre que está respirando ar. É a vida dela, é a natureza dela, é o desejo dela, é o prazer dela, é tudo que ela quer fazer e deseja fazer e vai fazer na vida. Mas quando você começa a temer a Deus, quando o seu coração começa a se arrepender e se quebrantar diante de Deus, então a primeira coisa que você reconhece é que você é um pecador. Talvez você nesta noite possa dizer: ah, pastor, mas eu não sou tão pecador assim não, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom profissional. Ou talvez essa mulher diga: eu sou uma boa cidadã, eu sou uma boa mulher, sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa trabalhadora, eu sou um bom cristão, eu sou um bom cidadão, eu sou uma pessoa religiosa, eu cumpro com os meus deveres, eu vou para a igreja, eu entrego meu dízimo, eu faço a minha oferta, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem um bom testemunho na sociedade. E talvez você possa tecer 1000 elogios a você mesmo, mas a Bíblia diz que você é um pecador, que você peca por palavras, que você peca por obras, que você peca por pensamentos, que você peca por omissão, e todos nós estamos enjaulados dentro desse claustro que é o pecado. Mas outra coisa que esse homem reconheceu para a sua salvação, terceiro lugar, versículo 41, veja comigo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Jesus não estava naquela cruz porque ele tinha cometido pecado. Ele estava naquela cruz porque se apresentou como nosso fiador, representante, substituto, e então o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não morreu porque ele tinha culpa, ele morreu porque assumiu a nossa culpa. Ele não morreu porque ele tinha pecado pessoal, ele morreu porque se fez pecado por nós. Ele não morreu porque tinha uma vida de maldição nele mesmo, ele morreu porque, assumindo o nosso lugar, ele carregou sobre o seu corpo a maldição que nós teríamos atraído sobre ele. Jesus era inocente, ele morreu a nossa morte. Ele não morreu por si, ele morreu por nós. Mas em quarto lugar, veja você versos 41 e 42, está escrito o seguinte, agora verso 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele chama Jesus pelo nome, Jesus, e a palavra Jesus significa que ele é o Salvador, e ele reconhece que Jesus não é apenas o Salvador, mas que Jesus é Rei, que ele tem um reino. E aqui, meus amados irmãos, a salvação acontece quando você reconhece quem você é,
o que você precisa, mas quando você reconhece quem pode dar a você perdão e salvação. Porque se o homem apenas reconhecer que é pecador, mas não compreender que existe alguém que pode salvar, isso gera desespero, pânico. Mas quando você reconhece que você é pecador, e você olha para Jesus, não, Ele é o Salvador, Ele veio para salvar, esse nome Ele recebeu porque Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, e Ele é o Rei, e Ele é aquele que tem um reino, o seu reino é um reino eterno, o seu reino é um reino de luz, o seu reino é um reino de bem-aventurança eterna. Quando você compreende isso, então você encontrou o caminho da salvação. Eu preciso lhe dizer isso com todas as letras, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vivemos num mundo plural. Quando você olha o mapa religioso do mundo, você vai ver que existem religiões no mundo que têm mais adeptos, diria entre aspas, do que o próprio cristianismo. Você olha no mapa do mundo hoje, as pessoas não, cada um tem sua crença, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu entendimento, cada um tem sua cosmovisão teológica, mas nós precisamos afirmar com todas as letras que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus, ninguém é a porta do céu a não ser Jesus, ninguém é o caminho para Deus a não ser Jesus, ninguém é o mediador entre você e Deus a não ser Jesus, ninguém pode perdoar os seus pecados a não ser Jesus, só Ele salva. Mas em quinto lugar, notem vocês, versículo 42, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele clamou a Jesus na última hora, na última hora. Há muitas pessoas que, tolamente, de forma nécia e insensata, diz assim, eu vou deixar para depois, vou ter mais tempo, quando eu estiver já velho, quando eu já tiver jogado para dentro da minha alma todos os baldes de prazer que o mundo oferece, quando eu não tiver mais forças para curtir a vida, quando eu estiver num leito de hospital, quando eu estiver no apagar das luzes, então, aí sim eu vou entregar minha vida para Deus. Tolice. Você não administra o tempo da sua vida. O seu futuro não está nas suas mãos. Quando você vai a um cemitério, você vai ver crianças sepultadas ali. Você vai ver gente que nem chegou a nascer e que morreu. Você vai ver crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, velhos. Nenhum de nós administra a nossa vida, o nosso futuro. Por isso a Bíblia diz que o dia de Deus é hoje. Por isso que a Bíblia diz que amanhã pode ser tarde demais. Este homem aproveitou a última chance da sua vida. Bendito seja Deus. Viveu a vida inteira na criminalidade, mas agora, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que Jesus salva, reconhecendo que Jesus tem um reino, ele apela para Jesus, ele clama a Jesus, ele busca Jesus, ele quer a salvação de Jesus. É preciso crer. Eu estava, certa feita, lendo uma história muito comovente até. Isso aconteceu na Europa. Um dono de trem, naquela época as companhias não eram nem de ônibus e nem companhias aéreas, o meio de transporte mais conhecido era o trem. O dono daquela empresa que transportava pessoas estava a bordo, um camarim luxuoso, e o maquinista daquele trem era um homem muito crente, piedoso. E naquela viagem que estava marcada para ser uma viagem muito agradável, muito bonita, muito confortável, aquele trem sofre um acidente terrível. E algumas cabines ficaram destroçadas. O maquinista
completamente ferido, ensanguentado, no meio de ferragens retorcidas. E o dono do trem, ileso do terrível acidente, tentando prestar socorro às vítimas ensanguentadas, consegue chegar até a frente e ver o maquinista, nos últimos instantes da vida, em agonia de morte, mas sofejando um hino, um cântico espiritual, exaltando a Jesus o Salvador. E aquele homem, tocado e chocado com a cena, encosta o rosto no rosto ensanguentado do maquinista, que demonstrava tanta serenidade e confiança na hora da morte, e disse para ele: eu daria tudo que eu tenho para ter a fé que você tem. E o maquinista, quase que murmurando as últimas palavras, disse: pois este é o preço. Este é o preço. Enquanto você não se render, enquanto você não reconhecer que só Jesus salva e que você precisa dele, não há esperança de salvação. Mas eu quero terminar com a última mensagem deste texto. É que Jesus garante a este homem a vida eterna. E chama a sua atenção para 4 verdades no texto. Primeiro, a salvação que Jesus oferece é certa. Olha comigo o verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo. Essa expressão em verdade, ela é muito constante nos evangelhos, na boca de Jesus. Quando Jesus diz em verdade te digo, Jesus está afirmando algo que é categórico, que é insofismável, que não tem dúvida, que é uma certeza absoluta. Eu quero dizer para você que Jesus não só pode salvar, mas efetivamente Ele salva. E quando Ele promete salvar, e quando Ele realiza a salvação, essa é uma obra real, verdadeira, de fato, verídica, verificável, historificada. Jesus não oferece aqui alguma coisa nebulosa. Jesus não engana, Jesus não mente, Jesus não falha, Ele salva de fato. Portanto, hoje mesmo Ele pode salvar você. Hoje mesmo Ele pode perdoar você. Hoje mesmo você pode sair daqui com as algemas quebradas, com o coração liberto, com a alma em festa, com a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida e que o Espírito Santo vem para habitar em você e selar você com propriedade exclusiva de Deus. Segundo lugar, a salvação que Jesus oferece não é apenas certa, ela é imediata. Olha comigo o verso 43 ainda. Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã. Não é que você vai receber uma espécie de bilhete de Jesus. Olha, apresente no último dia, que lá no último dia você estará salvo. Não, hoje, agora, se você confiar em Jesus, saiba disso, todo o fichário de pecados da sua vida será cancelado. Tudo aquilo que você fez até hoje vai ser apagado. Tudo aquilo que você praticou, que entristeceu a Deus, que ofendeu a Deus, Deus vai cancelar tudo isso. E Ele perdoa, e Ele redime, e Ele restaura, e Ele faz do seu coração novo, e Ele muda a sua mente, Ele muda o seu coração, Ele muda a sua família, Ele muda a sua pátria, Ele muda os seus anseios, Ele faz tudo novo na sua vida. Hoje mesmo, agora mesmo, nesta noite, neste lugar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não está falando aqui de purgatório, Jesus não está falando que tem outra vida de reencarnação, Ele não está falando que lá no finalzinho, no apagar das luzes, então você vai ser salvo. Agora você já pode tomar posse da vida eterna. Mas em terceiro lugar, a salvação que Jesus oferece não é apenas certa e imediata, ela é também, em terceiro lugar, gratuita. Gratuita. Olha o verso 43 comigo de novo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos entender uma coisa. Primeiro, esse homem era um ladrão, assaltante à mão armada, um lestes,
um malfeitor, viver a vida no crime, ao arrepio da lei, um transtorno social. Portanto, esse homem não podia ser salvo pelas obras, ele era um malfeitor. Segundo, esse homem não tinha tempo para descer da cruz, fazer uma classe de catecúmenos ou de doutrinas básicas da igreja, para ser recebido pelo batismo e profissão de fé. Esse homem não tinha tempo para submeter-se a qualquer rito religioso. Terceiro, aquele homem não tinha tempo para voltar lá e corrigir os erros e falhas dele, a que ele assaltou, devolver o dinheiro que ele roubou. Quarto, aquele homem não tinha qualquer mérito pessoal, qualquer obra pessoal, ou submeter-se a qualquer rito religioso. Se esse homem tinha que ser salvo, ele tinha que ser salvo exclusivamente pela graça. Não é mérito, não se compra, não se merece, é dádiva de Deus. Isso é maravilhoso, porque você é salvo pela graça, eu sou salvo pela graça, esse homem foi salvo pela graça, e não há outra maneira de ser salvo a não ser pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então preste atenção nisso, você não é salvo pelas obras que você realiza para Deus, você é salvo pela obra que Cristo realizou por você na cruz do Calvário. Quarto lugar e último lugar, a salvação que Jesus oferece significa comunhão com Ele eternamente no paraíso. O verso 43 termina dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Então notem vocês o que é salvação. Salvação não é apenas uma quantidade infinita de tempo. Salvação é qualidade que jamais terá fim, de comunhão com Deus, de deleite em Deus. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Nós estaremos com Ele na pátria celestial, no seio de Abraão, no paraíso, no céu, na casa do Pai, na Nova Jerusalém, onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, onde não vai ter lágrima, onde não vai ter luto, onde o pecado não vai entrar, onde não vai ter mais defeito físico, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais pesar, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais qualquer pesar por qualquer coisa que você tenha feito neste mundo, onde não haverá mais separação, onde nós estaremos para sempre, sempre, sempre com Ele, desfrutando das venturas eternas, desfrutando das alegrias indizíveis, desfrutando daquele convite bendito que Ele vai fazer: vinde, vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quase perdido, porém totalmente salvo. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? 2 homens, 2 decisões, 2 destinos. As mesmas circunstâncias, os mesmos pecados, as mesmas oportunidades, as mesmas ofertas. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Um rejeitou a Cristo até o final, o outro na hora final se arrependeu. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Você que está nos acompanhando na sua casa, qual é a sua decisão? E eu queria concluir com uma história que eu ouvi que me marcou muito certa feita. E volto à história das estradas de ferro tão constantes e comuns em tempos idos na Europa, na América. Havia um homem que havia sido contratado específica e exclusivamente para cuidar de uma ponte por onde passava o trem todos os dias lotado de pessoas. Era um lugar estratégico, até perigoso.
E aquela ponte não podia, em hipótese alguma, estar em condições precárias, porque disso dependia a segurança das pessoas que passavam por ali, naquele trem. Este homem, certa feita, um dia, foi convidado pelos seus colegas para um momento de confraternização, e por lá ficaram muito tempo, e beberam, e beberam, e beberam. E por um momento ele esqueceu-se da sua responsabilidade, e formou-se um temporal, que se transformou numa tempestade. As nuvens escuras, o vento forte, a chuva torrencial, as enxurradas volumosas, bateram de chofre naquele pontilhão e o arrastou, deixando um vão perigosíssimo, sem qualquer aviso. E de repente o trem surge na estrada, a toda velocidade, sem qualquer aviso. E de repente, um acidente terrível, centenas de pessoas mortas, uma grande tragédia. E aquele homem, ao sair da sua bebedeira, toma conhecimento do grave acidente e da sua criminosa omissão. Desesperado, saiu gritando: ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Era tarde demais. Muito tarde. Tarde demais. Hoje Deus está falando ao seu coração. Não há outra saída a não ser voltar-se para Deus e olhar para Jesus. Hoje, se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Quase perdido, mas totalmente salvo. Eu não sei exatamente como está você hoje, mas talvez você vem de uma família cristã, frequenta a igreja há muitos anos. Talvez você tenha ouvido o evangelho tantas vezes. Talvez você já é até membro da igreja. Quem sabe até ocupa alguma função na igreja. Talvez você tenha convicções doutrinárias até bem apuradas na sua mente. Talvez você saiba quem é Jesus. Talvez até você saiba quem é você. Mas você ainda não entregou por completo a sua vida a Jesus. Hoje Deus está aqui, poderoso para salvar, poderoso para perdoar. E eu quero orar em seu favor, para que haja nesta noite, neste lugar, salvação para a glória de Deus, para que haja festa nos céus perante os anjos de Deus. E se nesta noite, enquanto a igreja ora, você deseja dizer: Senhor, eu quero hoje tomar posse dessa salvação, eu quero experimentar essa salvação, eu quero hoje receber a alegria, a segurança dessa salvação. Se você deseja tomar essa decisão, onde você está no seu lugar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar em seu favor, dando graças a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Lá na galeria, alguém levante a sua mão. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome, porque não há Deus como tu, não há outro Salvador dado entre os homens além do teu Filho Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos nos alegrar, porque a tua palavra diz que há grande alegria quando um pecador se arrepende.
Bendito é o teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Meu Deus, agora mesmo, tu que conheces cada pessoa que se manifestou e aquelas que também não se manifestaram, tu conheces o coração de cada um. Então, Senhor, completa a tua obra, porque nós só podemos falar aos ouvidos, mas o teu Espírito tem poder para falar ao coração. Então, Senhor, muda o coração, transforma esta vida, perdoa, limpa, lava, faz tudo novo, Senhor, dá um novo coração. Faz com que esta pessoa seja uma nova criatura a partir de hoje, e que ao voltar para casa, ela volta com alegria, com júbilo maior, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.